Olá, tudo bem? Eu sou Lucas Prado. Nesse vídeo eu vou te mostrar, em poucos minutos, uma forma simples de construir patrimônio, sem sobe e desce, sem ter que ficar acompanhando cotações, com segurança e com consistência. A ideia não é te prometer nenhum milagre, enriquecimento rápido, nem te vender nenhum curso ao final do vídeo. O que eu mostro aqui é simplesmente o que eu e alguns clientes meus fazem para construir patrimônio ao longo do tempo e garantir uma tranquilidade financeira no futuro. Seja para aqueles que ainda não têm o costume de guardar dinheiro, não têm esse hábito e querem iniciar no mundo dos investimentos com algo sólido para construir um futuro melhor, ou para aqueles que já investem, já destinam uma parte do seu dinheiro para isso e querem diversificar, aqui eu vou apresentar uma excelente solução. Uma solução simples, já usada por muitos investidores e que eu pessoalmente uso para os meus investimentos. José recebeu R$23 mil por uma carta que foi contemplada em 2 meses. Ele tinha investido até então cerca de R$1.200 e teve um lucro de mais de 21 mil nesse período. Carlos já teve um pouco mais de sorte e foi contemplado no primeiro mês, vendendo por R$24 mil uma carta que ele tinha pago até então um pouco mais de 500, multiplicando por quase 50 vezes seu valor investido. Daniel teve que esperar um pouco mais e, sendo contemplado no 28º mês, vendeu sua carta por cerca de R$32.800, tendo pago até então cerca de R$13.800, o que significa um lucro de aproximadamente 130% em pouco mais de 2 anos. Já o Guilherme recebeu R$28.700 por uma carta contemplada no 2º mês, da qual ele tinha pago pouco mais de R$1.000, um lucro de R$27 mil. Todos esses exemplos são de pessoas reais, que não precisaram ficar acompanhando cotação, que não perderam noites de sono com o sobe e desce do mercado, sem saber se seu patrimônio estava crescendo ou não. Aqui, o método que eu te apresento é uma forma consistente e segura de construir seu patrimônio, sem correr grandes riscos e que possibilita excelentes lucros. Com esse método, você pode se dedicar ao que importa, se dedicar à sua família, seu trabalho, enquanto seu patrimônio cresce de forma automática e consistente. Eu mesmo já tentei vários tipos de investimento. Já fiquei acompanhando cotação ou sobe e desce do mercado, sem saber se estava ganhando dinheiro ou perdendo. Já passei por esse momento de conseguir juntar dinheiro durante um tempo e de repente começar a gastar dinheiro com bobagens e deixar de continuar juntando dinheiro. Mas foi no consórcio que eu achei um jeito seguro e eficaz de construir meu patrimônio, sem passar por grandes dores de cabeça, sem precisar ficar acompanhando o mercado e construir o patrimônio de forma consistente ao longo do tempo, e entendendo melhor o investimento e sabendo que a construção de patrimônio é no longo prazo. Com o consórcio, eu sou obrigado a pagar o boleto todo mês, e isso me faz manter focado e concentrado em construir patrimônio. Mas não é usando o consórcio de qualquer maneira que você vai conseguir obter esses resultados. E a maneira certa de usar o consórcio eu vou te explicar ao longo desse vídeo. É algo desconhecido por muitos e eu mesmo descobri por acaso. Eu fiz o meu primeiro consórcio para aquisição de um carro. Na época foi a melhor opção que encontrei que se adequava às minhas necessidades. Ali foi meu primeiro contato e mal sabia eu que o consórcio teria muitas outras possibilidades. Depois de um tempo, com o carro já quitado, dessa vez decidi fazer um novo consórcio, agora de imóveis. Minha ideia era fazer o investimento, comprar algum imóvel para que pudesse alugá-lo e assim ir construindo meu patrimônio pouco a pouco. Sendo assim, voltei para o mesmo lugar que havia adquirido a cota de automóvel e expliquei para o vendedor minha intenção. Na época, o vendedor optou por dividir o crédito em 2 cartas diferentes, para aumentar a chance de contemplação. E deu certo. Uma delas foi contemplada no primeiro mês. Como apenas metade do crédito ainda não era suficiente para o que eu precisava, deixei aquela cota lá, esperando que a segunda cota também fosse contemplada. Enquanto isso, o tempo passou e após um pouco mais de um mês, entraram em contato comigo da administradora, oferecendo para comprar essa cota minha, contemplada. Para mim era uma novidade essa possibilidade de venda da cota contemplada. Eu não sabia que isso era possível. Num primeiro momento até desconfiei, então eu comecei a procurar mais na internet sobre o assunto e descobri que de fato era possível vender e que o lucro realmente era muito bom, e muitas pessoas já faziam isso. Foi então que eu decidi vender essa cota e adquirir uma nova, para reiniciar o processo. Foi a partir daí que um novo mundo se abriu para mim, um novo mundo de possibilidades, e que era muito lucrativo e que eu sabia que estava diante de algo que poderia aumentar muito meu patrimônio ao longo do tempo.
Daí em diante, passei a comprar cada vez mais cartas e procurar cada vez mais saber sobre o assunto. E foi procurando mais sobre o assunto que encontrei o Fabrício Peruso. E foi aí que eu descobri que eu não estava sozinho. O Fabrício já usava um consórcio como investimento e para a construção de patrimônio há muitos anos. O Fabrício já tinha desenhado todo um método para isso, que era pouco diferente do que eu vinha fazendo. A partir daí foi só fazer alguns ajustes e entrar de cabeça nesse negócio. E foi também a partir desse encontro que surgiu uma parceria, e temos acesso a um grupo exclusivo criado pelo próprio Fabrício com as melhores características para quem quer usar o consórcio como investimento. Mas isso eu explico um pouco mais adiante. Antes disso, vamos fazer uma simples comparação entre o financiamento e o consórcio, para que você possa entender melhor por que é possível vender uma cota contemplada no mercado com tanto lucro. Se você fizer a simulação de financiamento em um banco, e aqui eu vou te mostrar uma simulação real, você vai ver que para um crédito de R$500 mil, você pagaria hoje uma entrada de R$100 mil e pagaria 420 parcelas de aproximadamente R$4.300. Ou seja, 35 anos pagando uma parcela que começa em R$4.300. Já se você fizer um consórcio desses mesmos R$500 mil, hoje você pagaria, nos grupos que a gente indica, uma parcela de pouco mais de R$3.200, num prazo muito mais curto, de 216 meses, ou seja, 18 anos, 17 anos a menos do que o financiamento. Colocando os valores lado a lado, fica fácil a gente visualizar e comparar a diferença entre os dois. Porém, no consórcio, a gente não sabe quando vai ser contemplado e vai poder utilizar esse crédito. Mas vamos supor que você fez esse consórcio e foi contemplado no terceiro mês. Você pagou até então pouco mais de R$9.600. Colocando novamente os dois lado a lado para fazer a comparação, fica muito fácil entender o que você tem nas mãos. Percebe que você tem um crédito muito mais barato que o financiamento e que pagou uma entrada muito menor por ele? Sendo assim, se existem pessoas dispostas a pagar 100 mil de entrada no financiamento, é justo a gente pensar que essas mesmas pessoas estariam dispostas a te pagar 100 mil nessa carta contemplada que você tem. Ou seja, você pagou pouco mais de R$9 mil, você consegue vender, sem exagero, esse mesmo crédito por cerca de R$100 mil. É vantajoso para você que faz um lucro espetacular em pouco tempo e também é vantajoso para a pessoa que está comprando, pois ela está adquirindo um crédito muito mais barato do que o crédito do financiamento que ela poderia adquirir, num prazo muito mais curto com parcelas menores. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Você consegue fazer um lucro espetacular ao mesmo tempo que a pessoa que está comprando também está sendo muito vantajoso para ela, pois está adquirindo um crédito muito mais barato. É um negócio bom para os dois lados, é um jogo de ganha-ganha. Os dois lados ficam contentes e você coloca um belo lucro no bolso. É claro que você deve estar pensando que não é tão comum uma carta ser contemplada tão cedo assim. E você está certo. E é justamente por isso que uma carta dessa tem um valor tão alto. E é claro que para utilizar o consórcio como ferramenta de investimento, a gente não pode ficar dependendo só da sorte. E é por isso que foi desenvolvido um método para que aumente as nossas probabilidades e que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. E o primeiro passo do método é multiplicar as nossas chances de contemplação. Para isso, a gente utiliza cartas de valores menores. Você sabia que no consórcio você pode investir em cartas a partir de R$100 mil de crédito? Então, em vez de fazer apenas uma carta de R$500 mil, você pode dividir seu crédito e fazer 5 cartas de R$100 mil, o que aumenta muito suas chances de que pelo menos uma parte delas saia num período em que ainda é muito lucrativa a venda da carta contemplada. Aqui, a gente já começa a colocar a matemática a nosso favor. É muito mais fácil você ter uma carta contemplada quando você possui 5 delas do que quando você possui uma só. E você não precisa esperar que todas contemplem para que você faça a venda. Quando apenas uma delas contempla cedo, você já consegue vendê-la e colocar um excelente lucro no bolso. E esse lucro é suficiente para que você possa comprar uma outra carta e ir aumentando o número de cartas que você possui e construindo cada vez mais patrimônio com isso. Você deve estar pensando que R$100 mil não é suficiente para adquirir um imóvel e não teria por que alguém comprar uma carta nesse valor. Mas aí entra o segundo passo do método. Algumas administradoras permitem a junção de cartas, então você pode compor seu crédito com várias cartas de valores menores. O que isso significa? Significa que se a pessoa quer um crédito de R$500 mil, ela pode compor esse crédito com várias cartas de 100, no caso 5 cartas de 100 mil, e assim obter o crédito total que ela precisa. Esse é um dos motivos que nos faz ter facilidade na venda dessas cartas, pois quem está comprando pode juntar várias cartas e compor o crédito que necessita.
E quem seriam essas pessoas que estão dispostas a comprar essas cartas contempladas? Qualquer pessoa que também esteja disposta a fazer um financiamento, ou que não tenha tido um financiamento aprovado, já que a burocracia para aprovar um financiamento é muito maior do que a de um consórcio. Ou seja, é um público muito grande, pessoas não faltam interessadas em comprar essas cartas. Um outro motivo de investir nessas cartas de crédito menores é que é possível vendê-las com lucro e ainda ficar isento de imposto de renda. Quando você vende uma carta contemplada por menos de R$35 mil, você não precisa pagar nenhum imposto por isso. Veja exemplos de clientes que foram contemplados e não precisaram pagar nenhum imposto. O André vendeu sua carta por 23 mil e não precisou pagar imposto nenhum sobre isso. O Fabrício vendeu sua carta por R$26.700 e também ficou isento de imposto. Nos investimentos tradicionais, a cada giro que você faz, você paga impostos. Isso vai corroendo parte do seu patrimônio ao longo do tempo. Esse problema não ocorre com as cartas contempladas vendidas até R$35 mil. Para as cartas vendidas acima desse valor de R$35 mil, o imposto é de 15%, mas ele incide apenas sobre o lucro e não sobre o valor total de venda da carta. Um outro passo do método, obviamente, é utilizar os consórcios de imóveis. Uma vez que o crédito de automóveis possui um prazo muito mais curto, que faz com que você consiga adquirir um crédito muito menor com o mesmo valor de parcela de uma carta de imóveis. Além disso, o prazo maior de uma carta de imóveis faz com que tenhamos uma margem de tempo muito maior para obter lucro na possível venda de uma carta contemplada. Mas é claro que não é qualquer consórcio de imóveis que traz as melhores possibilidades para esse investimento. É preciso escolher bem os grupos que tenham as características que nos favoreçam para obter o maior lucro. E como seriam esses grupos? O que um grupo precisa ter para que a gente possa investir nele com segurança? Os grupos ideais têm como característica uma probabilidade maior de que sua carta seja contemplada na primeira metade do plano, enquanto grupos ruins têm como característica a maior parte das contemplações acontecendo na segunda metade do plano, que seria no período que a gente não consegue ter mais lucro com a venda da carta contemplada. E o que faz com que as cartas sejam contempladas, a maior parte delas, na segunda metade do plano? Normalmente são os grupos com meia parcela. A meia parcela faz com que a arrecadação do grupo também seja pela metade, principalmente no começo. A maior parte dos participantes do grupo optam por esse tipo de pagamento, e isso faz com que a arrecadação seja menor do que seria necessário para que tivesse mais contemplações de início. A maior parte das contemplações nesse tipo de grupo tendem a ficar para a segunda metade, que é quando as pessoas começam de fato a pagar a parcela cheia, é assim aumentando o saldo do grupo e aumentando as contemplações, mas isso não é interessante para a gente. É claro que existem pessoas nesse tipo de grupo que têm um pouco mais de sorte e são contempladas cedo, mas elas são exceções à regra. Um grupo ideal para o uso do consórcio com investimento tem como uma de suas características o pagamento da parcela cheia, pois isso faz com que a arrecadação seja total desde o início do grupo, aumentando nossas chances de ser contemplado no período em que faz sentido a venda da carta contemplada com uma boa margem de lucro. Uma outra forma de ser contemplado rápido seria a utilização do lance livre, mas o lance livre não é interessante para a gente, pois impossibilita a venda da carta contemplada, pois perdemos a alavancagem. Porém, é interessante que dentro do grupo existam pessoas utilizando esse tipo de lance, pois o lance injeta dinheiro no grupo e acelera as contemplações, pois o lance nada mais é do que uma forma de aumentar o saldo do grupo naquele mês para que possa ter mais contemplações. Uma outra característica importante do grupo é uma quantidade pequena de desistentes, pois a cada desistência é necessário repor essa vaga aberta no grupo, e enquanto essa vaga não é reposta, a arrecadação do grupo é menor e isso faz com que as entregas também sejam menores. Geralmente, os grupos que têm muitos desistentes são os grupos dos grandes bancos. Muitas pessoas fazem consórcio no banco por pura pressão do gerente, para conseguir algum benefício, alguma isenção ou para gerar relacionamento com o banco. Logo após, as pessoas desistem do consórcio, cancelam essa cota e geram uma rotatividade muito maior desses bancos. No nosso método, a gente busca ter uma rentabilidade muito acima da renda fixa. Isso significa que algumas cartas vão ter um lucro tão espetacular que elas vão jogar a nossa média lá para cima. Veja um exemplo de como fica o rendimento no longo prazo para quem aplica o método da forma correta nos grupos adequados para o investimento. O Daniel começou investindo em 5 cartas com um pagamento mensal de R$ 2.343. Ele contemplou uma cota no 27º mês, que foi vendida por R$ 32.800. Somando o valor que ele tinha pago até então nas outras 4 cartas com o valor dessa venda,
ele tem um total de R$ 85.900. Considerando os valores investidos mensalmente, o Daniel teve um lucro líquido de quase 2% ao mês, e isso livre de imposto de renda. No 38º mês, o Daniel teve uma segunda carta contemplada, que dessa vez foi vendida por R$ 45.000, e elevou o rendimento médio dele para cerca de 3% ao mês. Já no caso do Frederico, ele teve a contemplação mais cedo. Ele começou com 4 cartas investindo R$ 2.100 no mês. No terceiro mês, ele teve uma carta contemplada que foi vendida por quase R$ 27.000. No caso do Frederico, somando todos os valores pagos até então, mais o valor da venda da carta dele, ele já multiplicou por 5 vezes o valor investido. Mesmo que ele não contemple nenhuma das outras cartas durante muitos meses, o rendimento dele ainda assim está muito acima de qualquer renda fixa. Mas o Frederico ele não parou por aí, e ele aplicou uma outra parte do método que também é muito interessante e faz a gente poder gerar o efeito bola de neve e crescer cada vez mais o nosso patrimônio. O dinheiro da venda de uma carta contemplada ele é suficiente para pagar uma nova carta durante muitos meses. No caso do Frederico, o valor da venda da cota dele era suficiente para pagar uma nova carta por mais de 4 anos, e foi isso que o Frederico fez, ele adquiriu uma nova carta. Ou seja, ele aumentou a chance de ser contemplado cedo novamente e obter um excelente lucro sem precisar colocar nenhum dinheiro a mais no seu bolso. E assim vamos gerando o efeito bola de neve, começando a pagar por novas cartas com os lucros obtidos na contemplação das primeiras, fazendo com que o patrimônio cresça cada vez mais. E como fica a atualização anual do consórcio para esse tipo de investimento? Todo consórcio ele é atualizado anualmente por algum índice de correção. No caso do consórcio de imóveis, ele é atualizado pelo INCC. A primeira correção ela acontece no 14º mês, e a partir daí, a cada 12 meses uma nova correção. Isso faz com que as parcelas também aumentem, mas nos favorece muito na possível venda da carta contemplada. A vantagem aqui é que o INCC também corrige o valor do crédito. Isso faz com que o crédito fique cada vez maior e aumente o período que a gente pode ter lucro com a venda da carta contemplada. Então, se o seu crédito inicial é de 100 mil e ele tem uma correção de 7%, no ano seguinte, seu crédito está valendo 107 mil. Enquanto isso, sua prestação aumentou apenas R$ 45 mensais. A correção do INCC faz com que o aumento no valor das prestações seja muito menor do que o aumento no valor do crédito. Nesse exemplo, fica bem claro, enquanto você pagará R$ 540 a mais no próximo ano, seu crédito aumentou em R$ 7 mil. Esse efeito das atualizações faz com que a gente consiga um lucro acima da renda fixa por um longo período. Nos grupos que eu participo, as chances são maiores de contemplar no primeiro terço do que nos 2 últimos terços do plano. Isso não é uma regra, não existe garantia de contemplação, mas o grupo reúne as características ideais para que as contemplações tenham uma probabilidade maior de acontecer no início. Em média, cerca de 70% das contemplações saem até a primeira metade do plano. É claro que tem cartas que são contempladas em prazos mais longos, mas aquelas que são contempladas cedo possibilitam um lucro tão alto que elevam a média geral lá para cima. Ainda assim, existem outras formas de obter lucro com essas cartas que contemplam um pouco mais tarde. Seja deixar o crédito rendendo, uma vez que o rendimento se dá sobre o crédito total, ou até mesmo comprar um imóvel e alugá-lo para que o inquilino pague as parcelas. Existem alguns critérios para a escolha da administradora para esse tipo de investimento. O primeiro deles é que essa administradora permita a junção de cartas, seja do mesmo grupo, seja de grupos diferentes. Uma vez que essas cartas possam ser juntadas para compor o crédito, fica muito mais fácil vendê-las no mercado. Um outro critério é que essa administradora seja grande o suficiente para que tenha volume de cartas disponível no mercado. De nada adianta ela permitir juntar os créditos se você não tem esses créditos disponíveis para serem juntados. Sendo assim, administradoras pequenas com poucos grupos em andamento não são indicadas para o método. Um terceiro critério é a variedade de uso do crédito. Essa administradora ela precisa permitir que o crédito seja usado de várias formas, seja para aquisição de terreno, seja para construção, seja para aquisição de imóvel pronto. Isso faz com que a flexibilidade de uso das cartas tenha uma procura maior, uma facilidade maior de venda no mercado. Quanto maiores as limitações no uso da carta, mais a gente fica limitado numa possível venda dessa carta contemplada. Dito isso, qual seria a administradora ideal para esse tipo de investimento? Pessoalmente, já uso há algum tempo a Rodobens. A Rodobens é hoje uma das maiores administradoras do país e tem os grupos com as melhores características para a gente fazer esse tipo de investimento. A Rodobens tem mais de 60 anos de história e tem muita solidez no mercado. E claro, a Rodobens tem toda a flexibilidade que a gente precisa, seja na venda da carta, seja no uso do crédito para quem compra. Até poderia usar algumas outras, mas não vejo um motivo para não fazer com a melhor delas.
E quanto à venda da carta contemplada? Lembra do Fabrício que eu citei no começo do vídeo? A gente tem uma parceria e hoje o Fabrício tem uma empresa dedicada somente a fazer essa venda da carta contemplada. A gente encontra os interessados e faz a intermediação para o cliente. O objetivo da gente é acompanhar o cliente no processo todo, desde a compra da carta até a contemplação e possível venda dessa carta contemplada no mercado depois. A ideia é fidelizar o cliente para que ele esteja sempre conosco e continue fazendo o investimento e crescendo seu patrimônio. A gente cuida de todo o processo de venda e a partir do momento que você faz a venda dessa carta, você está isento de todas as obrigações. O comprador assume as parcelas e você recebe o dinheiro limpo na sua conta. Existe também uma maneira de perder dinheiro com esse investimento. E qual seria ela? A gente costuma dizer que a única forma de perder dinheiro é parando de pagar. Quando você para de pagar sua carta, você só recebe seu dinheiro lá na frente, descontado a taxa de administração e a multa. Por isso a gente recomenda de que quando você faça o seu investimento, você faça consciente de que você tem que gastar apenas um valor que não te dê dor de cabeça no fim do mês. Um valor que você possa pagar com tranquilidade e que tenha certeza que você vai conseguir manter esse pagamento ao longo do tempo. O maior lucro na venda de uma carta contemplada se dá quando essa contemplação acontece por sorteio. E é pensando nisso que o Fabrício criou um grupo exclusivo onde as chances de ser contemplado por sorteio são maiores. É um grupo exclusivo, diferente das opções que a gente tem no mercado. Enquanto muitos grupos por aí têm muitos participantes e apenas um sorteio no mês, fazendo com que sua chance de ser sorteado seja mínima, no nosso grupo a gente tem 2 contemplações mensais por sorteio e um grupo com muito menos participantes do que a média do mercado. São apenas 650 participantes no total, o que faz com que a nossa chance de ser contemplado por sorteio, já que são 2 sorteios mensais, seja muito maior do que a média dos grupos que temos por aí. Esse grupo tem cotas de R$100 mil e um prazo de 216 meses, e a parcela fica um pouco abaixo de R$650. Nesse grupo, as parcelas são cheias, não existe meia parcela, o que faz com que a arrecadação seja máxima desde o início do grupo, aumentando nossas chances de ser contemplado no início. O primeiro passo para dar início ao seu investimento seria definir o valor mensal que você pode pagar com tranquilidade. Sendo assim, se você dispõe, por exemplo, de R$ 1.300 por mês, você pode começar com 2 cartas, uma vez que as parcelas são de pouco menos de R$650. Vale lembrar que o crédito e as prestações têm a correção do INCC, então isso também deve ser considerado dentro do seu orçamento. A média dos últimos 20 anos de INCC tem sido de 7%. Algo importante de salientar é que quanto mais cartas você tem, mais o método funciona, mais a matemática joga a nosso favor. Então se você dispõe de orçamento suficiente para isso, quanto mais cartas puder pagar, é melhor. Não vale a pena começar com uma carta só para testar o método. Se você pode realmente pagar mais cotas, o ideal é que você já comece desde o começo com a quantidade maior de cotas para poder ver o resultado mais rápido. Agora, se o seu orçamento permite uma quantidade menor de cotas, o método também é válido. Eu mesmo comecei com apenas 2 cotas e fui aumentando ao longo do tempo. Mas é importante você saber que quanto mais cotas você tem, mais a probabilidade joga a seu favor. Se você se interessou pelo investimento e quer começar a construir seu patrimônio de forma simples e consistente, aqui embaixo do vídeo tem um formulário de pré-reserva onde você deixa uns dados básicos e eu mesmo entrarei em contato para que possa dar início à sua contratação e te acompanhar durante todo o processo. A primeira prestação pode ser paga com cartão de crédito e as seguintes são pagas no boleto bancário com vencimento para o dia 10 de cada mês. Você não paga nada a mais para mim. Os pagamentos são feitos direto para o Ondobens e não tem nenhuma taxa de adesão ou coisa do tipo. O valor é exclusivamente da parcela. Iniciando por aqui, você tem toda a minha orientação e acompanhamento ao longo de todo o processo, desde a aquisição da carta até a venda da mesma numa possível contemplação. Além disso, você tem disponível o melhor grupo do mercado para esse tipo de investimento, onde eu mesmo invisto meu dinheiro. Para se juntar a mim e a tantas outras pessoas que estão fazendo seu patrimônio crescer dessa forma, preencha seus dados e eu terei um prazer em entrar em contato e te atender da melhor forma. Um abraço.